seu aí, eu arredondo o meu aqui. Futebol Livre, a mais jovem resenha esportiva da Bahia. Boa noite, 27, ó, já comecei errando, tá vendo? O negócio hoje foi bacana, saiu tanto pra já começar errando online. 30 de janeiro de 2017, está começando o Futebol Livre, a sua mais jovem resenha esportiva da Bahia. Eu, do Mariano, estou aqui na bancada com meus amigos para apresentar e levar para vocês, amigo ouvinte, todas as notícias do futebol mundial, nacional e baiano. Logicamente, vamos falar do Bahia e Vitória, sob o comando dele, nosso patrão Márcio Neri, que está ali nos bastidores, e o grande Átila operando o som. Você, amigo, pode assistir, acompanhar o nosso programa pelo Facebook, pelo o site do programa, que é emissorabrasil.radio.br, repetindo, emissorabrasil.radio.br, e pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp do programa Futebol Livre, que é o 98804-4537. 98804-4537. Para começar o programa de hoje, eu vou dar meu boa noite para cada integrante da minha bancada, e eles vão puxar o destaque que vai falar hoje ao longo da nossa programação. Começando por ele, que é o homem que traz o informativo mundial de todos os esportes que estão acontecendo no mundo e no Brasil, o meu grande amigo, ele é desprovido de beleza facial. Se você estiver acompanhando a gente pelo vídeo que passa no site da Emissora Brasil, você vai ver isso, mas ele é um cara bacana, meu brother, Balu. Boa noite, Balu. Boa noite, Du, boa noite, pessoal da bancada, boa noite você que está nos ouvindo. Na verdade, eu vou falar de futebol. Essa parte do esporte internacional, você colocou agora, está fora da pauta, mas eu vou falar de futebol internacional. Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Eu vou falar de futebol internacional, a gente vai falar dos campeonatos inglês, italiano, espanhol, vai falar do Sul-Americano Sub-20, mas principalmente falar dos campeonatos regionais e estaduais que começou já pelo Brasil inteiro. Além do momento do Giro no Mundo, o nosso cafezinho que você não chamou, né? O Minuto Cafezinho você não chamou. Mas no Minuto Cafezinho hoje fala sobre o código de ética entre os boleiros, né, no futebol brasileiro. Assunto para dar e vender hoje. O cafezinho hoje é apimentado. O cafezinho hoje é daquele jeito, pegar no verão. Aproveitando o que ele falou, aqui do meu lado, o grande, o ilustríssimo, a enciclopédia do futebol mundial. Ele que sabe tudo de futebol e samba, mas aqui só vai falar de futebol, viu? Tá, meu grande amigo, meu colega, meu amigo desde os 10 anos de idade, o jornalista JP. Boa noite, JP. Boa noite, Du. Boa noite, Balu. Boa noite, todo mundo da mesa. O Rodrigo vai ser apresentado oportunamente. Boa noite, Átila. Boa noite, Patron, Márcio Neres. Boa noite, claro, ouvinte, o espectador, né? São várias plataformas. Eu vou falar um pouquinho sobre o momento histórico de hoje, que é sobre o Romário, que ontem completou 51 anos. Então, uma breve pincelada sobre a carreira dele, né? E vamos lá. Peixe. O baixinho matador. Daqui a pouquinho, viu, JP? Porque agora eu vou chamar ele com os destaques do Bahia e do Vitória. O que a gente vai comentar hoje no programa. Vem cheio, hein? Meu grande amigo, é o nosso repórter e comentarista, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Du. Boa noite, pessoal da Rádio Web. Achou que eu ia errar, hein? Boa noite, pessoal da Rádio Web. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. A gente vai falar um pouco hoje sobre as estreias de Bahia e Vitória, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Baiano. E os times aparentemente não apresentaram um bom futebol, mas conseguiram resultados interessantes. O que vale é o triunfo, não é isso, Rodrigo? Sim. Nem jogaram tão bonito, mas o que vale é o triunfo. Vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Você vai me contar tudo o que aconteceu. Eu soube que lá em Juazeiro o Vitória pegou, foi quase uma sensação térmica de 40 graus, não foi isso? É isso. Rapaz, foi calor, viu? Mas vamos seguir aqui o nosso roteiro do patrão, que já está ali mostrando o relógio para mim, falando do Mariano. Não se atenha a ficar enrolando e vamos direto ao assunto. Vamos chamar ele com o Giro no Mundo, com todos os destaques informativos. Balu, venha de lá com o Giro no Mundo. Boa noite. Eu não falei, não cumprimentei os colegas da mesa, né? Esperei É mal educado, eu sei. O do apresentá-los. Boa noite, JP. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao patrão. E boa noite, Átila também. E você, principalmente você, goleiro, que está nos acompanhando aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho do futebol internacional. Vamos dar um panorama de como estão os campeonatos, né? O campeonato inglês mesmo está na 22ª rodada. Tem como líder o Chelsea com 55 pontos. O Arsenal é o segundo, com 8 pontos de diferença.
terceiro está o Tottenham com 46, o Liverpool com 45, quarto e o quinto é o Manchester City, né, que teve muito investimento esse ano, muitas contratações, mas não deslanchou. O Chelsea começou a pré-temporada perdendo alguns jogos e também começou o campeonato tropeçando, hoje é líder. O Conte, né? O Antônio Conte Conte, excelente treinador, que não foi só para ele tomar na Itália, mas isso é... Agora, voltou à normalidade, né? Não tem o Leicester City esse ano, não, né? Não tem, eu acho que acredito. O Leicester também até contratou alguns jogadores, né? Perdeu alguns, mas será que o raio vai cair do Acho que não, o Leicester foi só aquela vez mesmo. O destaque no inglês é o Gabriel Jesus, que jogou pela Copa da Itália, na verdade, não foi no campeonato italiano. Ele começou como titular, né? Deu um passe para gol, sofreu a falta e perdeu na verdade sofreu a falta do gol e perdeu um lance de cara que ele não está acostumado a perder, né? Mas parece... Perdeu de cara também nas Olimpíadas, lembra? A estreia dele, é verdade, ele fica afobado. Eu acho ele um pouco acelerado demais. Ansioso, digamos que a palavra seja ansioso. Mas é um excelente jogador, nosso atacante. Com certeza vai me dar muita alegria na próxima Copa que vai vir, né? Falando do campeonato italiano, quem é o líder é a Juventus, ganhou tranquilamente no final de semana, né? Na verdade, eu falei Copa da Itália, mas é Copa da Inglaterra, obviamente. Gabriel Jesus joga no Manchester City. No campeonato italiano, quem lidera é a Juventus, ganhou tranquilamente no fim de semana, tem 51 pontos, um jogo a menos, apesar das 22 rodadas do campeonato tem um jogo a menos. A Roma é o segundo colocado, tem 47, são 4 pontos de diferença. O terceiro é a Napoli, o quarto é a Inter de Milão e o quinto é a Lazio. A Inter de Milão, que é até o nosso destaque, o Gabigol voltou a entrar em campo, né? Entrou aos 30 do segundo tempo, se movimentou, a vontade é diferente. Está sendo super aproveitado lá. Na verdade, depois da troca do treinador, né? Saiu o De Boer, entrou o Pioli, ele passou a ser mais utilizado. Na verdade, ele entrou aos 30 minutos, deu uma assistência para gol também. Já tem até o apelido do Gabi não gol lá na Itália, mas eu acho que é muito precoce. Mas teve uma certa decepção com ele no início, né? Esperava muito mais. Mas ele foi contratado com o nome de Gabigol, né? Ele foi contratado com vários gols do Campeonato Brasileiro, que teoricamente não sentiria pressão. É o de seleção brasileira, mas na Itália tem que saber também marcar, tem que saber o jogo tático, não é só fazer gol. No espanhol, a gente tem o Real Madrid líder absoluto, uma rodada a menos também, são 20 rodadas lá. O Real Madrid tem 46 pontos, um jogo a menos. O Barcelona tem 42, o Sevilha do nosso querido Ganso encostou. Que nem relacionado né? Mas encostou, está com 42 também, o Atlético Madrid com 36. O destaque no Campeonato Espanhol foi o gol mal anulado no jogo do Barcelona, estava 1-0 o Betis, teve aquele gol contra, né, no escanteio, aos 30 do segundo tempo. Neymar até polemizou nas redes sociais com a foto da bola entrando, aparentemente muitos centímetros, fazendo aquele ha. Enfim. Uma coisa que provavelmente com o advento de meios de câmeras para filmar, para poder analisar a tecnologia, isso aí deve acabar, não é mesmo, JP? Pois é, né? Mas tinha uma pessoa que não gostava muito disso, não, que era o Nelson Rodrigues, né? Ele falava que quando começou a primeira tecnologia foi o videotape, o VT, aí tinha uma mesa redonda, não tão boa quanto a nossa, que ele participava, era ele, o Saldanha, Luiz Mendes, Armando Nogueira, Residente Polícia Facite. E aí foi pênalti, não foi pênalti, jogo do Fluminense, deve ter colado antes, não sabe, foi pênalti, não foi pênalti. Aí chegou lá, acho que foi o Luiz Mendes, que era o âncora, o nosso do Mariano da época, falou: foi pênalti sim, a TV mostrou que foi a TV Rio, e o videotape é claro quanto a isso. Aí, o que você acha, Nelson? Se o videotape mostrou que foi pênalti, pior pro videotape. O videotape é bom. Então, se o lance polêmico, o árbitro eletrônico mostrar que foi anulado, não foi anulado, pior. Aí fica aquela emoção, digamos assim, fica o suspense lá. Exatamente. Na verdade houve o advento da tecnologia no Campeonato Mundial agora no fim de ano. Foi. E não foi muito bem aceito, né, pela crítica, né? Apesar do esforço dos futebolistas em elogiar, não foi muito bem aceito. Por último, no Internacional tem o hexagonal final sul-americano, né? São 6 equipes que ficaram: Brasil, Equador, Uruguai, Argentina, Colômbia e Venezuela. A Colômbia jogou a Venezuela mais cedo, empatou 1-1. O Uruguai está jogando agora com a Argentina, está dando 3-0. O Brasil joga mais tarde contra o Equador, às 23h30 horário de Brasil. Então, para você que está aqui em Salvador, você vai ver o jogo às 22h30. Não, mas você só vai ver o jogo depois de assistir o futebol livre, entendeu? Você começa a ver o jogo lá às 11 horas da noite. O destaque no Sul-Americano é o artilheiro do campeonato, é o Marcelo Torres, é conhecido como Chelo.
joga no Boca Juniors, tem 4 gols. Gols. Você decide. Tem 4 gols e a Argentina tem 9 ao todo no torneio. Lembrando que o goleiro da Seleção Brasileira Sub-20 é o Kaique, que é goleiro do Vitória, né? Isso é Vai estar hoje em campo também, né? Vai estar hoje em campo. Hoje tá complicado. O Felipe Trava do Negão, né? O grande craque aí. Toca o jogo, né? Enfim. Finalizando, vamos rapidamente aí com o Nacional. Passar o Nacional. O Campeonato Nordeste começou, o destaque é o Vitória. Deu de 3-1 bem em casa, sem passar nenhuma dificuldade. Bahia empatou com muita dificuldade com Fortaleza fora de casa. E o Sport também teve uma vitória muito magra jogando em casa. No Campeonato Baiano, Bahia e Vitória venceram seus jogos. Bahia líder do campeonato, Vitória é segundo lugar. Bahia venceu 2-0 Jacobina aqui. E, na verdade, o Vitória ganhou de 2-1 do Juazeirense fora de casa. No Campeonato Carioca, o Flamengo e o Fluminense empolgam os seus torcedores. Vem de 2 goleadas. Tem gente que diz que 3-0 não é goleada, mas para mim, clássico 3-0 é um atropelo. E, até 4-2, quando a diferença de 2 gols, só falta de ter tomado 4. E, na verdade, o fato negativo é o Botafogo que perdeu na estreia e empatou, mas o Vasco, pelo amor de Deus, né? Na estreia do campeonato, tomar 3-0 do rival é muito difícil. Tem o Campeonato Mineiro também, o Cruzeiro deu fora de casa 2-1. O Atlético tinha ganhado no dia anterior, o treinador do Cruzeiro até cutucou o Atlético. Mano Menezes. O gol foi legal, não teve polêmica. Bom e velho Mano Menezes. No Campeonato Gaúcho, o destaque negativo é o Inter, que empatou, mesmo jogando fora de casa. Está começando o Veranópolis, mas houve uma briga generalizada na torcida, né? Na verdade, a federação, o TJD do Rio Grande do Sul já sinaliza que vai punir o Internacional, certo? O Grêmio joga quinta-feira, estreia quinta-feira, não estreou ainda no Gaúcho. No Campeonato Catarinense, a nossa querida Chape ganhou o primeiro jogo oficial mesmo. Teve amistoso com o Palmeiras, mas jogo valendo 3 pontos. Ganhou do Inter de Lages 2-1. No Campeonato Pernambucano tivemos clássico também. Um bom jogo, Náutico e Santa Cruz, apesar dos gols só aparecerem no final. O Sport atropelou também 2-3-0. Você vê todos os gols que eu falei aqui agora no canal do YouTube do Sport ao Vivo, né, que é um parceiro nosso. Acessa lá YouTube Sport ao Vivo, você vai ver todos os links para esses gols que eu falei. No meu texto do Facebook, eu não costumo ficar muito em cima do muro, eu botei os times que eu acho que são favoritos para ganhar os regionais. E daqui a pouco você vai falar pra gente o favorito entre Bahia e Vitória para ganhar o Nordeste e o Baiano, porque Rodrigo Ferreira vem com os destaques aí do Bahia e do Vitória. Chama aí, Rodrigo. Pois bem, colegas de bancada. Bahia e Vitória começaram o Campeonato Baiano, um campeonato que é atrativo, para não dizer o contrário. Vitória ganhou fora de casa, no Adalto Moraes, 2-1. Não passou dificuldade, o jogo foi um pouco maçante. Agora, a zaga ainda precisa ter uma melhora, sim. A zaga tanto vacilou no gol do Sergipe, pela Copa do Nordeste, como vacilou nesse gol de Danilo Bala, pela Juazeirense. Além do mais, David novamente jogou muito. É o grande destaque do Vitória, tem tudo para ser. Pois é, né, Rodrigo? Ele começou muito contestado, né, pela torcida esse 2017. É um jogador que a torcida pega um pouco no pé, mas eu ouvi dizer até que seria, pela imprensa, o sucessor de Marinho. São características totalmente diferentes, né? Eu acho diferente sim, mas David parece que 2017 será o ano dele. Mas como titular, né? A gente vai conversar melhor sobre isso no momento que a gente for falar do Vitória e do jogo que ele teve contra o Juazeirense agora nesse final de semana. Mais algum destaque, Rodrigo? E o Bahia venceu o Jacobina por 2-0 no Pituaçu, reencontro do Bahia com a torcida, um time alternativo. Eu dou ponto a Guto Ferreira por estar mesclando o time nos 2 campeonatos. Só. E a gente vai discutir isso mais tarde, quando for entrar para falar do Bahia e do Vitória. Porque agora é aquele momento do programa no qual você, meu amigo ouvinte, vai falar assim, pô, que memória, que homem. Porque vem ele. Que homem é por sua parte. Que homem não, que eu homem, acho que o pessoal está participando. Que homem de boa memória. É praticamente um elefante humano. Ele, né? Porque não disse que o elefante é um animal que tem a melhor memória. Pois é. Então. Eu entendi a analogia. Pois é, combina com a anta que está do seu lado, né, inclusive, né? Eu quero chamar ele porque eu gosto desse momento, porque é o momento que eu aprendo. Um momento histórico com ele, o grande JP.
Vamos lá, meu amigo. Então, a gente vai falar sobre o Romário, que ontem completou 51 anos, né? Ontem foi dia 29 de janeiro de 2017, logo ele nasceu em 29 de janeiro de 66, pela matemática. E hoje, completa 22 anos que ele ganhou, foi o primeiro brasileiro a ganhar o título de melhor jogador do mundo, né? Pela FIFA. E foi, naturalmente, sobre a temporada anterior, 94. 94 realmente foi um ano glorioso para o Romário, porque ele conquistou a La Liga, né, o Campeonato Espanhol, foi campeão, foi o grande herói do Brasil no Tetra, e foi vice-campeão europeu, perdendo na final, mas enfim. E nessa época que ele estava no Barcelona, que foi quando ele jogava no 94, ele foi treinado pelo Cruyff, a lenda holandesa, Johan Cruyff, declarou 1000 vezes para quem quisesse ouvir que o maior jogador que ele treinou foi o Romário, que o Romário tinha uma capacidade técnica incrível, marcava gol de todas as maneiras, embora a maioria fosse de bico, curiosamente. E foram só 2 anos essa duplinha, né? Romário no campo e o Johan Cruyff no banco. Mas foi o suficiente, meus amigos, para ganhar uma Copa da Espanha e uma La Liga, né? Um torneio espanhol. E o Romário, a gente sabe, teve participações marcantes pelo Vasco, pelo PSV Eindhoven, pelo Barcelona, pelo Flamengo e pela seleção. E apesar e o baixinho, né, ele tinha só, não sei se ele tem ainda, agora que ele tá mais magrinho, né? Magrinho. Mas a altura continua a mesma Mas coisa. ele disse que ele nunca teve tão bem, né? Ele deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que ele nunca De 1,69 de altura, ele tem números elevados, né? É um gigante dentro de campo. Porque uma carreira, a começar pelos anos de carreira, foram mais de 10 décadas, né? De 85 até 2008. Foram 1.006 gols, segundo a contagem dele, mas isso é meio polêmico, enfim. Foram 10 clubes, incluindo o América, que ele jogou só uma partida em 2009. Ele é o torcedor, time que ele se declara torcedor, e o pai dele, o Edevair, era um aficionado, né, pelo América. Foram 6 campeonatos nacionais, 3 pelo PSV, 1 pelo Barcelona, 1 pelo time do Qatar e outro pelo Vasco, em 2000. Foram 27 artilharias de 83 torneios, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. É o maior jogador foi o cara que teve mais artilharia, o maior número de artilharias, né? E dessas 27 artilharias, a gente pode lembrar que foram 3 na Holanda, 3 no Brasil, 1 na Espanha, enfim, 2 na Liga dos Campeões. Foi uma passagem assim, realmente superlativa, né? Bastante elevada. Agora é interessante essa questão da polêmica dos 1.006 gols, porque tem uma revista argentina, El Gráfico, que é uma das principais revistas. Ela é polêmica, inclusive. Exatamente, ela gosta de Etsai e tal. Ela é uma das principais publicações sobre o futebol, né? E ela falou que o Romário, na verdade, ele tem. Não fez 1.006 gols, mas é porque ela conta só os números de gols oficiais. E tem 768 gols, né? Ele foi o cara que mais vezes estufou a rede em toda a história de jogos oficiais. Para você ter uma ideia, o Pelé é o terceiro colocado, né? Tem 757 tentos. O segundo colocado é o tcheco Joseph Bicon, com 759. Então o gráfico contesta esse mais gols. Reza a lenda grande, JP, que os pontos do futebol eles são contados. Mas aí tá, o Pelé, por exemplo. Carioca pode falar, Não, mas o Pelé, por exemplo, o Pelé, contra a contabilidade do Pelé, tá lá até os gols da seleção do Exército, que ele fez. Enfim, sempre tem isso, né? O Romário vai botar jogo festa também. Então, mas mesmo assim, você tem uma marca bastante expressiva de 768 gols, ser o maior artilheiro. Ele é o primeiro brasileiro a ser eleito o melhor do mundo. Né? Agora, foi o primeiro, porque começou em 91, né? Aí 94 foi o Romário, e foi a única pessoa, como começou em 91, foi a única pessoa a ser o melhor da Copa daquele ano e o melhor do mundo, porque você vê, em 94 o melhor do mundo foi o Romário, da Copa foi o Romário. Em 98 o melhor da Copa foi o Ronaldo, mas o melhor do mundo foi o Zidane. Em 2002 o melhor da Copa foi o Cam, o melhor do mundo foi o Ronaldo. Em 2006 o melhor da Copa foi o Zidane e o melhor do mundo foi o Cannavaro. Em 2010 o melhor da Copa foi o Forlan, o melhor do mundo o Messi. Em 2014 o melhor da Copa foi o Messi, foi eleito, né? Mas enfim, ficou polêmico, mas ganhou o troféu lá. Pra finalizar, o melhor foi o... Tá vendo? E o melhor foi o Cristiano Ronaldo. Então é isso, o Romário, que hoje é senador pelo estado do Rio de Janeiro. A gente saúda você e parabeniza pelos seus 51 anos e obrigado por tudo que você fez dentro de campo. Parabéns ao Baixinho. Por sinal, na minha humilde opinião, e não vou abrir espaço para mais ninguém comentar, foi o melhor jogador dentro da área que o Brasil já teve, que o mundo já teve. O próprio Cruyff, eu falei que não ia abrir lugar para ninguém comentar. O próprio Cruyff, desrespeite. O próprio Cruyff cunhou aquela frase, né? Romário é o gênio da grande área. Eu acho que é uma definição perfeita. Realmente o Cruyff entendia tudo. Depois desse momento histórico, antes de entrar no Bahia e Vitória, vamos com o momento fofoca, pode ser assim? Você parece um lobo, lembra? Ok, o momento fofoca do programa com ele, o grande, o enorme, o volumoso, o redondo,
o meu amigo pesado, Balu, com o Minuto do Cafezinho. Vem o Minuto do Cafezinho, Balu. JP, eu queria agradecer, você curtou bastante meu Minuto do Cafezinho, né? Mas segue o jogo, tô brincando, sua explanação foi maravilhosa e o Romário merece realmente. Na verdade, o Minuto do Cafezinho, hoje, ele é bem polêmico, porque a gente vai falar um pouquinho daquele jogador do Vasco que em entrevista coletiva pediu para não tocar mais nesse assunto. Eu não vou falar o nome dele, eu estou falando do André Pequeno, certo? Então, não estou falando o nome dele, o Little Andrew, como você queira. André Pequeno fica mais... O programa é aqui no Brasil ainda. Então, não, você falou inglês agora. Andrezinho. André, tá bom. Pronto, para não ter mais dificuldade. Ele nasceu na Gávea, né? Jogador do Flamengo, e que teria sido, que a gente não pode afirmar, a gente leu a notícia de um site, né, de uma agência de notícias do Rio de Janeiro, que disse que nessa semana passada ele foi flagrado por um amigo dentro da sua cobertura com a ex-mulher desse amigo, né? E o amigo acabou subindo para perguntar, né, para tirar a pergunta, como a gente fala aqui no Bom Baianês. Aí rolou porrada, chute na cara, cuspe na cara, sua mãe não é homem, cabelo de um, cabelo de outro, foi um negócio horroroso. Será que por isso ele jogou mal contra o Fluminense? Inclusive tem aquele terceiro gol do Fluminense, o lance que é ele sozinho, tentando marcar com a cara desiludida. Eu acho que ele estava pensando, na verdade, é melhor não falar o que ele estava pensando, né? Mas o que eu queria colocar aqui, para a gente abrir essa discussão, é que esse tipo de fato não é alheio a nós baianos. Se você puxar um pouquinho na memória, em 1997 tinha um jogador chamado Preto Casagrande, que hoje trabalha no Bahia, e o Parreira, que era zagueiro do Bahia nessa época, e a Fonte Nova reverberava um cântico de... Bem, Preto tá pegando sua mulher, né, Parreira, sabe como é que é? Eles eram vizinhos, já era isso? Eu acho que eles moravam num condomínio ali em Piatã, condomínio de muros baixinhos. Se você já passou Piatã, você sabe qual é o condomínio que eu tô falando. Tem um condomínio de muros baixinhos de casa, assim, no Village, eles moravam junto. Tem um amigo até no outro grupo que disse que a bagunça da galera que morava era terrível, os caras mandavam um bilhetinho por debaixo da porta, em dia de jogo do Bavi. Mas o que eu queria questionar é porque o nosso Código de Ética Internacional dos Homens, em seu artigo 10º, parágrafo 1º, no inciso 4º, ele é bem claro, ele diz que mulher de amigo meu, pra mim é homem, amigo. Então, não pode mexer, rapaz. Mas você que está de casa, eu queria que você participasse. Tem um texto também nosso no Facebook. Será que existe essa ética no mundo masculino realmente? E mais ainda, se existe essa ética dentro do mundo dos boleiros? Porque esse tipo de notícia a gente ouve de vez em vez, mas ela é recorrente, né, no futebol. Esse é o nosso momento cafezinho, que vocês quiserem comentar. Depois do nosso excelente momento cafezinho, eu quero mandar um recado para nossos amigos ouvintes que podem participar do nosso programa. Basta acessar o site emissorabrasil.radio.br, se inscrever e entrar no site, no chat online, e ali você pode mandar suas perguntas e a gente vai responder comentários. Pode falar que gosta da gente, pode falar que aqui é todo mundo feio, não tem problema nenhum. Entrar na fanpage também, entrar na nossa fanpage no Facebook Futebol Livre. Ou então você também pode assistir o nosso programa aqui pelo Facebook, online. Procura lá o Facebook da Emissora Brasil, você vai ver também a gente online. E lembrando que o WhatsApp do programa Livre é muito fácil, é tranquilo. Eu não decorei, perdi o papel, mas eu vou dizer agora aqui para você que é o 98804-4537, 98804-4537. Agora vamos ao que interessa aos nossos ouvintes. Vamos ao que interessa a nossa discussão Bahia e Vitória. Porque nesse final de semana teve jogo, esse final de semana teve assunto, e quem vai puxar agora as informações do glorioso Bahia, o meu amigo Rodrigo Ferreira. Bem, vamos começar falando sobre o Bahia. Peraí, cadê o... Cadê? Ah, você quer? Claro. O Bahia. Aí, agora sim. Pronto, melhorou. Então, o Bahia enfrentou o Jacobina no estádio de Pituaçu, reencontro com a torcida, com um time alternativo, 2-0, Zé Rafael e Juninho de falta. Estreia do Zé Rafael, né? Não, o Zé Rafael na verdade Não, já tinha... sim, mas no Campeonato Baiano, primeiro jogo... Sim. Primeiro jogo oficial e tal. O Bahia apresenta novamente os mesmos problemas, apesar do seu time alternativo, ponto para Guto Ferreira, que eu acho que é bom treinar, tanto titular como reserva, mas demonstrou que certos jogadores, infelizmente, estão sem condições de estar atuando em campo. Cito nomes como Renato Cajara, cito como Diego Rosa também, cito Gustavo, que até o momento não disseram para que veio para o Esporte Clube do Bahia.
Já no jogo do Vitória, lá em Juazeiro, em Adalto Moraes, um calor horrível, tinha quase 50 graus lá, teve 15 paradas técnicas. Mas aí depois a gente fala, vamos finalizar o Bahia. E teve o que mais de novidades assim no Bahia no jogo? Bahia, pode-se dizer que achei estranho a substituição de Matheus Salles antes do final do primeiro tempo. Se ele estava mal, o Guto deveria esperar pelo menos acabar o primeiro tempo para substituir e colocar Juninho. Porque não, Juninho é outra coisa, é outro nível a bola parada. Vídeo ontem, né? Vídeo ontem que... É outro nível na bola parada. Assim, tivemos também o grande lance. Patrão Márcio Nery ali, dando um lembretezinho. Tivemos o grande lance que assustou a torcida do Bahia, que foi Jean. Jean quase falha novamente, parecidíssimo com uma final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Mas, pelo menos dessa vez, ele não deixou a bola entrar. Colocou na linha, mas não entrou. Você acha, Rodrigo, que seria a chance do Bahia trazer um outro goleiro, até para fazer sombra pro Jean e tudo mais? Sim, na verdade o Bahia procura um goleiro. O Bahia sondou nomes aí, sondou o nome de Paulo Vitor. Paulo Vitor acabou indo pra Turquia, estreou com Começou derrota. bem, hein? Estreou com Tomou derrota. uma goleada. Foi para um time que é o lanterna da Turquia e tomou 4 no primeiro jogo só. Tá ótimo. Tá Pé bom, esquerdo, começou né? bem. O Bahia Como também esquerdo. sondou o goleiro do América Mineiro, João Ricardo, mas até o momento só fez sondagem. O Bahia sondou também o goleiro Emerson, de 34 anos, do Paysandu, também sondagem. E o Bahia continua à procura de um goleiro. Aliás, não só de um goleiro, mas como 2 atacantes velozes e mais um centroavante. Eu quero começar essa resenha, já que a gente vai começar a resenha aqui, vai comentar o jogo. Janzinho, já que a gente está falando aqui de contratação, Janzinho tomou um peru na final contra o Ceará. Ontem por pouco não... Ontem por pouco não toma outro frango. Sim. E o Bahia insiste com o Janzinho. A torcida, hoje você vai falar com a torcida, 90% da torcida do Não Bahia quer. não quer Janzinho. Não quer. Acha que não é goleiro para o Bahia, não é goleiro para o Tricolor. Agradece pelo que o pai fez, mas não quer. Eu quero saber de vocês, minha bancada, Janzinho para vocês. Porque você muito fala, a Bahia ganhou, deu 2-0, tal, foi time misto. Mas goleiro que não passa confiança, todo bom time, todo time que quer ser campeão, tem que ter um goleiro que passe segurança. Ou menos que tenha sorte, né? E o Janzinho nem sorte parece que tem. Teve sorte ontem naquele lance. Mas, por exemplo, o Valdir Pérez, às vezes tomava gols assim, incríveis, mas vídeo aquele gol do Bal na abertura da estreia do Brasil na Copa de 82, Brasil 2, no Soviética 1, o Valdir Pérez tomou um gol horroroso. Mas ele tinha sorte em alguns outros lances, enfim, ele era conhecido por isso, tomava gols, mas tinha sorte. O Janzinho nem sempre tem sorte também. Eu acho bastante temeroso deixar o Janzinho até o final da temporada uma Série A. Temos a ouvinte aqui, o Paulo Vinícius também, que está mandando mensagem aqui no nosso chat online e está falando que o EC Bahia precisa de um camisa 1 urgente. Ele manda um recado para Guto Ferreira para definir os 11 titulares e trabalhar os 11 titulares. Eu quero saber de você, Balu. Você acha que o camisa 1, o Jean também, não tem condição de estar no gol? Antes eu queria mandar um abraço para Matheus Cachorrão, que está ouvindo a gente, também é amigo, o Joel Gerbasi, lá do Imbuí, também é amigo, quer dizer, eu acho que só amigo que está ouvindo a gente. Maurício Ribeirão Não, também. Vamos mandar um abraço daqui a pouco para todo mundo, mas eu quero que você... abraço agora. Não, mas fale de Janzinho. Falando de Janzinho, rapaz, Janzinho é um pouco complicado tecer um comentário sobre Jean, apenas sobre aquela final, né, com o Ceará na Copa Nordeste de 2015, né, Rodrigo, se eu não me engano? Acho que foi 2015. Isso. 2015. Porque Jeanzinho, ele é o goleiro titular da seleção brasileira de base. Inclusive no Campeonato Mundial, que Gabriel Jesus se destacou, Andreas Pereira do Manchester, Jeanzinho era o titular e fez um excelente campeonato. Janzinho tem quantos anos? Acho que ele tem 20. Eu acho que ele é da minha idade, 22. 22, então, tá. Mas a verdade é que ele se destacou muito, ele foi muito elogiado. Inclusive a imprensa informava que o destaque da seleção brasileira naquela época era Jean. E Jean aparece em 2015 de uma forma muito rápida, uma ascensão muito rápida. Você tem 22 hoje, ele tinha 20 anos em 2015. E fez um campeonato do Nordeste bom, só que teve aquela falha terrível, né? A lá Gelson, na final de 79, E no foi Campeonato Baiano. terrível, porque foi na Fonte Nova, o estádio lotado, enfim. Mas existem outras mesmas situações em que goleiros consagrados falharam. Lembrar de Marcos do Palmeiras, lembrar de Rogério Ceni do São Paulo. Estou falando de jogadores que encerraram a carreira há pouco tempo. A verdade é que eu acho que Jean merece sim um crédito, tá? Tá difícil hoje encontrar no mercado. Esse goleiro do América, o João Ricardo, é muito bom goleiro.
mas tá difícil achar no mercado hoje e você não pode queimar a divisão de base porque já é patrimônio do clube. Não, mas não é queimar, eu acho que vale a pena ter uma sombra pro Janzinho, entendeu? Por isso que eu pego uma Alguém sombra. ameaçar, Pois é. pra ele não sentir o único. Exatamente. E pro uma Mas temporada contratar como outro Série A. como o Jeanzinho Não vale é, a pena. Não, mas pode ser uma Se você diferença. contratar um cara teoricamente Muralha. melhor, O Muralha foi contratado para ser sombra do Paulo Vitor. O Paulo Vitor bobeou, o Muralha tá até na o seleção. Muralha na veio de um seleção. destaque de um campeonato. Sim, mas ele era sombra, Excelente. mas ele veio para ficar no banco, entendeu? O Paulo Vitor era para ser o titular. E hoje o Muralha tá na seleção. Rodrigo, tu tem a escalação aí do Bahia que jogou ontem? Ontem, Jean, no gol, lateral direito Eduardo, na dupla de zaga Lucas Fonseca e Éder, na lateral esquerda foi Matheus Reis, aí na volância foi Edson e Matheus Salles, aí veio com Zé Rafael no meio, Renato Cajá no meio, Diego Rosa no meio e Gustavo de atacante. Ao longo do jogo, o Juninho entrou, Hernani entrou, Hernani, Juninho e. Mais um. Não, e o lateral esquerdo, que Matheus Salles é contundido, né? O menino da base, o Capixaba. sim, é Júnior Capixaba. Pronto, vamos falar desse Juninho Capixaba, o menino da base. Eu acredito que ele entrou e não comprometeu o time. Não comprometeu. Não. Jogou até bem. Ele tem um menino. Fez o famoso feijão com arroz. Fez o feijão com arroz. Dessa zaga do Bahia ontem, o jogo também não foi um jogo que ameaçou muito o Bahia. Sim. Não senti. Mas teve um momento Nossa, entre os 35 e os 40 do segundo. Não, 30 e 40 do primeiro tempo, que houve uma pane geral, que foi até um momento em que Jeanzinho quase que engole aquele peru. E aí o Bahia, eu acho que o Bahia em si sentiu muito aquele momento, não só Jean, mas o Bahia em si sentiu. Na verdade, antecipando um pouquinho do que você está pedindo para comentar, eu acho que o Bahia teve muita dificuldade ontem. Muita dificuldade de propor o jogo, entendeu? Diego Rosa jogando aberto e Zé Rafael jogando aberto, quem sou eu para dizer que o Guto Ferreira tem que fazer? Mas eu acho que não jogam na posição dele. Eu acho que inverteu. O Zé Rafael tá jogando na posição de um e o outro tá jogando na posição do Zé Rafael. Eu acho que Zé Rafael se destacou como terceiro homem de meio campo do Londrina, chegando. O gol dele, inclusive, foi assim. Ele chegava no meio campo. O Diego Rosa, eu acho que Baba que você pega Diego com o Rosa, Cleitão, que é o baba dos forma física redonda. Eu quero saber de você o seguinte, você escalaria, eu sou o ponta corredor. Eu quero saber se você escalaria Diego Rosa. Não tem condições de bola. JP, você. Não, já foi sucinto, não precisa nem perguntar. Eu não entendo. Mas eu quero que você veja o meu questionamento. O Bahia contrata muito baseado em idade, né? Que é um departamento que performa nos jogadores. Eu fiz um levantamento. O Diego Rosa, ele tem, se eu não me engano, 19 jogos no campeonato japonês. Eu não sei se ele fez 5 gols. No campeonato japonês, gente. E da onde surgiu o Dade que escolheu o Diego Rosa? Dade Não, pra mim. eu acho que não foi Dade. Olha, Dade pra mim, como diria que ele vai editar, Dade de C é R, viu? Eu acho isso, porque, pô, pelo amor de Deus, um cara como o Diego Rosa não tem condição de vestir a camisa do Bahia. Eu acho que é cedo pra falar ainda, mas o que ele propõe pra gente é de muita dificuldade com a bola. Acrescenta pouco ao time do Bahia. E eu sempre boto nessa tecla. O Bahia subiu na Bacia das Almas, só subiu porque o Náutico perdeu o último jogo. Enfim, não foi por mérito próprio, digamos assim. Então, esse ano vai ter que tomar muito cuidado, porque umas peças que ela vai trazer, as peças novas, entendeu? Porque esse ano o campeonato da Série A é bem disputado, é bem difícil. Por falar em Eu acho que não vale a pena, por exemplo, montar um time agora, aí depois, às vésperas do Campeonato Nacional, montar outro time, ver como serviu. Eu posso estar falando besteira, JP, mas torcida do Bahia não se engane não. Até o Campeonato Brasileiro eu acho que o time é isso. Então que é uma Não temeridade. Não vejo muita movimentação do Bahia no mercado da bola. Inclusive a gente não está falando de mercado da bola hoje, porque a gente gravou o nosso piloto, vai estar no YouTube, e a gente fala sobre as contratações, tanto de Bahia como de Vitória, a gente debateu bastante sobre o jogador. Então, hoje a gente não vai falar disso, hoje a gente vai falar já de resultado. Pô, agora vamos falar, já que vai falar de resultado, vamos falar uma coisa aqui. Mas peraí, Bahia... foco nessa caneta de Du Mariana aqui. Sim. Essa é a caneta que Du escolheu para fazer o programa hoje. Isso é uma pena. Não, eu não sei o que é uma é. pena. Eu quero saber o negócio. É uma pena mesmo. Eu quero saber o seguinte. Bahia jogou 2 jogos no Florida Cup, nenhum gol. Veio pra cá, jogou o Nordeste, nenhum gol. E jogou agora o Campeonato Baiano e fez 2 gols, sendo que os gols, quem foi que fez? Juninho e Zé Rafael, 2 meio de campo. 2 meio de campo. O ataque do Bahia. Quem é o ataque do Bahia?
Me contratou um tal de Gustavo Gol, sei lá, Guga Gol, como é o nome do homem? Gusta Trave? Que parece o Gusta Trave, porque o cara não sabe fazer gol. Hernani parece que tá jogando de lesão. Não tá fazendo, não tá rendendo. O que tá acontecendo com o ataque do Bahia, Rodrigo? Para início de conversa, eu acho que o que está faltando é a peça de meio de campo para passar a bola, que era função do senhor Renato Cajá. Mas o senhor Renato Cajá, até o momento, não está em condições. Renato Cajá parece que largou o futebol e tá trabalhando em Baiana de Acarajé, Sim. né? Rodrigo, só interrompendo um minutinho aqui, porque o pessoal está participando e teve um torcedor do Grêmio que pediu para a gente falar. Eu vou falar rapidinho, só para não Pode interromper. Sobre a transferência hoje de Wallace para o futebol alemão por 10 milhões de euros. O Wallace, eu acho que ele fez teste no Bahia. Ele foi reprovado no Bahia. Foi jogar no Sul, não foi? E a seleção brasileira hoje. É baiano, exatamente. Jogou bem, inclusive, contra Aí vocês chegaram no ponto. Beleza, cortaram o Rodrigo aqui, os caras mal educados pra falar do Wallace, mas foi uma mensagem de Carlos. baiano, então. O Rodrigo tá aqui todo dia, o cara tá hoje, o cara tem também. O cara não foi aprovado aqui na Bahia. Aí eu venho para Rodrigo. A gente tem quais atacantes hoje no elenco do Bahia? Os atacantes do elenco do Bahia hoje são Hernani, Gustavo, Mário e Kainan, que são da divisão de base. 2 jogadores da divisão de base. A dupla de ataque desse último jogo. Na verdade, o Bahia não joga com... Não, mas jogou com o Mário Não, e... jogou. Mário não entrou? Tá sabendo legal, hein? Mário não entrou? Não. Eu tinha anotado na minha peça aqui que Mário tinha entrado. O Bahia jogou com o Gustavo no primeiro tempo e no segundo tempo... Zé Rafael de um lado e Diego Rosa, que ficou até o final do jogo, inclusive. Pronto. Mário. Vamos falar de Mário. O Mário não tá no jogo. Não, mas vamos falar de Mário. Não é um jogador promissor? Sim, ele até dá o passe para o último gol, o gol do Bahia e Bragantino, do 3-2, que praticamente foi o gol que subiu o Bahia a na Série A. Eu gosto de Mário também. E você? Eu acho também um bom jogador. Então, qual a necessidade? Por que Guto não vê isso? Eu não entendo, não consigo entender. Que reza a lenda que o Guto não gosta de trabalhar com divisão de base. Eu não tô falando que é isso. O que eu ouço nos bastidores é que Guto não gosta muito de trabalhar com divisão de base. Aquilo, o Tite no Corinthians também. O Tite também tem muita dificuldade de trabalhar com divisão de base. Eu acho que ele prefere jogador mais cascudo. A gente tá recebendo até uma mensagem aqui de Adalberto e ele fala que não é falta de jogadores, é a falta de técnico. Não tô questionando o Guto. Eu acho que questionar Guto com 2 jogos oficiais é um pouquinho demais já. Não, mas acho que esse questionamento vem desde o ano passado, que o Bahia subiu na Bacia das Almas, etc. Mas Guto vem exatamente para arrumar um anal que estava naufragando, e aí Guto traz os caras de confiança dele e consegue subir o Bahia. Rodrigo? Sim, fez o dever dele, Balu. Agora, eu particularmente não acho o trabalho de Guto bom. Como, só não vou antecipar o Vitória, mas, por exemplo, o Argel está 4 meses no Vitória, também não tô vendo lá essas colas todas assim. Eu não acho o trabalho de Guto bom. Até hoje não é explicado por que o Bahia dentro de casa pelo menos faz o resultado, ganha seus jogos. Fora de casa o Bahia é apático. Eu acho que a gente até hoje não é explicado. Sim. Guto, eu acho que ele não gosta de botar o time para ganhar. Ele não entra com três volantes, mas ele se satisfaz com 1-0. Não é o Jair Santana, pelo amor de Deus. Ele joga para segurar resultado, para ganhar, para jogar numa bola. Na verdade, apesar de Guto ter surgido, rapidinho, um minutinho só. Acho ele um bom apesar dele ter surgido no Barcelusa, lá naquela luta que subiu com a mão nas costas na Série B, e ter feito um excelente trabalho também na Ponte Preta, com o Birubiru, com esses jogadores, Guto é um futebol pragmático. Guto é um futebol de ocupação de espaço, Guto é um futebol de paciência, de ganho tático. Não adianta a gente imaginar que o apelido Gordiola surgiu de um futebol vistoso, porque não é isso. Gordiola surgiu de resultados. Guto não vai propor um jogo para o Bahia ganhar de 3-2, 4-1. Então, o Bahia não vai esperar isso de Guto, porque ele não tem esse perfil. Entendeu? Ele tem um perfil de quê? De ocupação de espaço, de marcação forte, de gols em bola parada. Esse oba-oba, chamar o cara de Gordiola, por exemplo, não atrapalha, porque aí o torcedor do Bahia fica com aquela expectativa. Eu acho que sim. Né, uma pena isso, fica um oba-oba. Falando só do Bahia, para eu finalizar minha participação no Bahia, você falou de Gustavo, né? Começou a titular. Eu acho que esse jogador, ele foi muito infeliz, eu tenho que falar sobre isso, ele foi muito feliz numa entrevista que ele deu semana passada. No começo da semana, né? Que ele fala que quer voltar pro Corinthians. Ele quer voltar, cara, eu quero que ele fale que quer voltar pro Corinthians. Ele tá jogando no Bahia. Ele tá jogando no Bahia, que é um time bicampeão brasileiro, é um time gigante. No Bahia, me desculpa os outros times tidos como menores, o Bahia é do tamanho do Corinthians. Então não adianta o cara vir pra cá pro Bahia, teoricamente, para buscar um futebol, para voltar pro Corinthians. Ele ganha uma... Ele foi muito infeliz no uma rejeição grande. Ele foi muito infeliz no comentário dele. Rapidamente, para encerrar, sucinto. Melhor em campo no jogo do Bahia do domingo. Do domingo? Éder, zagueiros, passou segurança.
E aproveitar também para falar que o Bahia já está treinando para o jogo de quarta-feira agora contra a Jacuipense, lá em Riachão do Jacuípe. Guto novamente altera o time parece que vai ser o time titular. Deve jogar com o Jean no gol, lateral direito Wellington Silva, dupla de zaga Thiago e Jackson, lateral esquerdo Armeiro. Aí na volância, Matheus Salles e René Júnior. Trio de meio de campos com Alione, Regis e Mário. E no ataque, Hernando. E quem quiser mais informações sobre a escalação do Bahia, preparação do Bahia para o jogo de quarta-feira, nossa fanpage, programa Futebol Livre no Facebook, ou Instagram, @Futebol Livre. Agora, continuando rapidamente, sem desviar do foco, o melhor jogador em campo do Bahia no domingo? Eu acho que a dupla de zaga realmente jogou muito bem, mas eu vou fazer o destaque para Zé Rafael, que fez o gol, ele apareceu no jogo, ele está fora de forma ainda, mas ele pelo menos tentou algo diferente no jogo. Éder, um ponto, Zé Rafael, um ponto, João Paulo. Tô com o Balu, Zé Rafael. Então, Zé Rafael eleito o melhor. Na minha opinião, no Bahia, o melhor em campo foi Juninho, que Juninho entrou, mudou a cadência do jogo, é um bom jogador, não sei porque ele jogou mal na Copa do Nordeste, o último jogo foi expulso, mas pra mim ainda continua sendo o jogador-chave do Bahia. Vamos fechar nossa resenha aqui do Bahia. Quem quiser mais informações do Bahia, entra na nossa fanpage. Só lembrando, entra na nossa fanpage. Onde é que você vai ver os gols do Bahia? Diga aí o endereço. O endereço é no YouTube, no YouTube, Esporte ao vivo, certo? Lá vai estar todos os gols do Bahia, do Vitória, Copa do Nordeste. Procura lá que você vai... Rodrigo, Esporte ao vivo. Esse é o nosso patrão Macionelli que deu essa dica. Rodrigo Ferreira, vem com as notícias do Vitória. Faz a chamadinha aí, vai. Vitória! Fala a notícia do Vitória aí, Rodrigo. Pois bem, o Vitória foi até Juazeiro enfrentar um calor de quase 65 graus. 65? Teve umas 15 Mas paradas. na sombra, né? Uma sucursal da tarde. Sucursal do inferno. Teve umas 15 paradas técnicas mais ou menos no jogo, mas enfim, ganhou o Juazeirense por 2-1. Destaque do jogo para David, que jogou muito, deu passo pro gol. Chiesa, voltando a ser o Chiesa que a torcida do futebol baiano conhece e do futebol pernambucano também conhece, quando foi lá do Náutico. Também destaque, só que do lado da Juazeirense, para a volta de Avni aos gramados. Número 10, jogou como meio de campo. Jogou como meio campista. Avni, ele jogou na Copa do Nordeste como número 10, não foi muito bem, jogou novamente agora no jogo contra o Vitória, também não foi muito bem, mas é aquela questão, torcedor. Avni, devido às suas lesões, ele não tem mais condição nenhuma de jogar na lateral. Ele vai ter que se adaptar ao meio de campo. E vai levar um tempo para ele se adaptar. E ele tem habilidade, é um bom jogador, pensa. Eu acho que ele tá voltando as eleições agora, mas acho que é uma boa aposta. Boa aposta ele com o 10. E o Vitória, como sempre teve, a zaga novamente bateu cabeça. Na Copa do Nordeste, aquele passe foi ridículo, porque foi um passe rasteiro na marca do pênalti pro gol do Sergipe. E agora Fred vacilou, deixou Danilo Bahia driblar todo mundo e fazer o gol, mas a Fernando Miguel, novamente, como muitos torcedores do Vitória me falam, está sendo contestado, não vem a hora de Kaique voltar, da seleção sub-20, eu não sei se o Vitória tem interesse em trazer um outro goleiro, mas Fernando Miguel é muito elogiado por pegar pênaltis, mas em questão de defender e de falhar, está sendo recorrente. Além do mais, nada disso. O Vitória ganhou simples, foi um jogo maçante, foi aquele jogo ótimo de Campeonato Baiano, para não dizer o contrário. Vamos começar então aqui, Rodrigo, já que você finalizou. Finalizei. Vamos começar aqui com o bate-bola sobre o grandioso, o incomensurável, o magnânimo Esporte Clube Vitória. O Leão da Barra, tradição. Eu quero começar aqui essa resenha do Vitória. Eu quero começar essa resenha do Vitória. Vamos falar. Você prefere de frente para trás ou de trás para frente? Rodrigo falando já. Vamos começar rapidamente por trás. Fernando Miguel. Não é o mesmo. Concorda comigo? Eu acho que começou o ano com muita dificuldade, né? Fernando Miguel falha no jogo contra o Atlântico. Uma falha grotesca. Uma falha muito ruim. Quer dizer, uma falha muito gritante contra o Atlântico. É uma bola fácil de dele agarrar, ele deixa o atacante do Atlântico. Eu acho que vai ser uma boa a volta do Kaique, viu? Eu acho que o Kaique aí. Eu acho que ele volta, o Kaique pra mim volta pra ser titular. Tem tudo pra desbancar. E aí eu acho que falha também uma falha também grande contra o Sergipe, um gol que o Vitória não precisa tomar gol daquele jeito. E hoje, e domingo, outra falha também.
A falha, na verdade, domingo foi do zagueiro, do Fred. É, mas aí você tá falando de sistema defensivo. Sistema né? defensivo, Fred e Alan Costa, pra mim, pelo amor de Deus, né? Eu não sei o que Simval Vieira pensou quando trouxe essa dupla de zaga. Concorda comigo, JP? Eu acho que é o ponto fraco, de fato, né, do Vitória, porque pelo menos você pega o meio um ataque, eu acho que um bom time, bem montado, quando as peças aí entrarem bem, vão entrar o Dato, né, surgir. Acho que por isso que ele tive um pouco de rotação. Agora realmente é um setor abaixo, aquém do nível dos outros setores do Vitória, a zaga, o setor defensivo. Agora, Rodrigo Ferreira, me diga uma coisa. A torcida do Bahia já caiu matando em cima da torcida do Vitória, dizendo que o INSS chegou. Que Gabriel Xavier Gabriel Xavier. Mas Gabriel Datolo Xavier já tá se recuperando. Mas Gabriel Xavier mal chegou no Vitória, acho que sentiu com a velharada que tá lá e já foi pro DM, é isso mesmo? Confirma? Ele se machucou, ele se lesionou no jogo, teve que ser substituído, mas não acredito que ele seja pro DM. E sim, mas aí que tá, o Vitória fez o planejamento, Simval Vieira fez esse planejamento logo. Dátulo, Cleito Xavier, Gabriel Xavier e Piscolite, é pra ter 4, é pra ele já ter uma reserva. Ou seja, disso aí ele já espera que 3 estejam no mesmo tempo no DM, é isso? Não é que seja isso, mas é que se caso vier alguém se machucar, ele já tem uma reserva. Pior do que só ter contratado o Dátulo como camisa 10 e Dátulo se machucar e não ter ninguém na reserva. Agora tem o Piscolite. O Piscolite fez uma bela Libertadores de 2015, enfim. E pode ser um excelente reforço, revezamento, né? Com o Dato, o Cleiton Xavier também. Eu queria só fazer Piscolite entrou em campo e saiu, entrou como reserva para substituir Gabriel Xavier e depois saiu. Mas não né? tem como o cara correr. O O cara cara com tá 35 voltando lá, anos. aquele sol, aquele sol danado. Argentina, enfim. Então a culpa agora foi do sol. Na verdade, eu não queria falar muito de contratação, porque a gente já falou. Sim. Mas eu acho que o Vitória contrata em nomes muito melhor do que o Bahia. Acho que não tem nem comparação. Mas eu vejo uma questão nas contratações do Vitória que eu queria levantar aqui para ver o que vocês acham também. E o pessoal de casa que quiser participar também no Facebook da gente, tá? Futebol Livre. E no site www.emissorabrasil.radio.br tem lá o chat, você participa ao vivo com a gente. E no nosso WhatsApp, o patrão Nery está ali com o WhatsApp, vai passar pra gente também, é o 98804-4537. O que eu tô falando é o seguinte, o Vitória trouxe Alan Costa e Fred, que já foram reservas na maioria do Campeonato Brasileiro ano passado. Trouxe Jefferson, que apesar de ter ido para a seleção brasileira aqui, aí eu acho que Dunga tem que justificar aquela convocação, mas enfim. Também terminou o ano como reserva, inclusive de Hernando, que estava improvisado na lateral esquerda. Salino eu não acompanhei, o Rodrigo pode falar um pouco melhor, não sei se ele jogou de titular na temporada passada. Ou seja, é um espaço defensivo, são jogadores defensivos que não jogaram muito em 2016. Então precisam também de uma pré-temporada forte. Os jogadores que o Vitória traz também, eles vêm do banco de reserva. Cleiton Xavier, apesar de participar do título brasileiro, ele jogou muitos jogos saindo do banco, poucas ele começou. O Piscolite também vem de lesão em 2016, não estava atuando muito no River Plate. Carlos também vem de lesão, certo? Paulinho... Aliás, nessa questão de Carlos, parece que Carlos ainda não está confirmado. Não confirmou ainda não. Porque eu vi na internet recentemente que, por não ter assinado ainda com o Vitória, pode ser que o Internacional passe na frente do Vitória. Eu falei isso no piloto, eu acho o Carlos a melhor contratação do Vitória. Se rolar esse chapéu vai ser uma perda irreparável, porque o Carlos no Atlético jogava muito. Agora, Paulinho entrou insinuante no campeonato da Copa do Nordeste, mas se a gente lembrar, Paulinho praticamente não existiu no Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Então, assim, os jogadores eram do banco de reserva. Paulinho teve vida, infelizmente. Não, peraí. 2013. JP e Balu. Peraí. Vamos organizar o galinho. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês e eu acho que vocês vão concordar comigo. O Vitória trouxe quantas contratações? 12. Não vamos contar Carlos. 12 contratações. Eu vou te dizer, no jogo de domingo e no jogo da Copa do Nordeste, os melhores jogadores do Vitória foram Chiesa e David, que fala, David, o nome dele. Foram os melhores jogadores. Não, eu acho que o William Correia e o William Farias também jogaram muito bem, tanto a Copa do Nordeste e principalmente o jogo de domingo. Mas o que Du quer dizer, Paulo, é que são jogadores. Tá falando das contratações, esses jogadores. Já estavam jogadores aqui que já estavam. Ou seja, o time contratou mais de um time inteiro, né? São 12, isso excluindo o Carlos, que não sabe se deu esse mesmo ou não.
E mesmo assim os destaques foram os jogadores que fizeram destaque. Mas eu acho que Ó, dá- reforçar é sempre melhor. Eu acho que o elenco do Vitória, Não, ele se eleva É uma qualificação boa, eu Tudo acho. bem, Ele mas só que qualifica nós Eu só acho que vai ser um pouco melhor. qualifica, mas beleza. Mas quantos esses jogadores já estrearam? Qual a possibilidade de ter todos esses jogadores calma, disponíveis? É o primeiro jogo. O cara não vai botar, é o segundo jogo da Argel não vai temporada. botar o pessoal É, pra Eu Calma, acho que o Vitória não. contratou muito por nome, e sem se ligar que o campeonato é longo e que esses jogadores não vão aguentar. Você não vai ter todos esses Mas jogadores. é por isso que ele Tem contratou posição, vários tem jogadores com a mesma posição, posição. é, Por posição. exemplo, sai Cleiton Xavier, entra Pisculite, que é a mesma proposta de jogo. O Dátulo jogo também. cadenciado, o Dátulo a mesma coisa. Na verdade, falando em futebol, aí nos atendo um pouquinho ao futebol, para deixar um pouquinho de contratação, para você que está com curiosidade sobre contratação, vai lá no nosso piloto, vai estar lá no YouTube a semana, você vai participar, você vai ver o que a gente falou de contratação. Falando um pouco de futebol, e aí fazendo um parâmetro que a gente falou do Bahia um pouquinho antes, o jogo do Vitória, quando eu vejo que o Vitória sabe o que ele está fazendo em campo. Flui melhor, né? Ele Flui melhor. sabe o que ele vai fazer. Ou seja, a Argel armou um time, tá com um time mais armado, Tá, mais tático tá, do que o Bahia. Sim, sem dúvida. Rodrigo, você que acompanhou o jogo, você percebeu isso? Na verdade, Edu, quando a gente assiste o jogo do Vitória, a gente, apesar de ser o Campeonato Baiano ser fraco no nível técnico, a gente ainda até tem gosto, porque a gente vê gol, a gente vê ainda um lance. E os jogos do Bahia são maçantes. Os jogos do Bahia você torce para não ser 0-0. Independente de quem esteja. Isso é 2016, bate na porta, tanto na questão do sistema defensivo do Vitória tá ruim, quanto a questão do time do Bahia. Por isso que tem gol, porque o time defensivo, o sistema defensivo do Vitória tá ruim. O time que tem sistema Ele defensivo toma um gol ruim. e toma 3, eu queria ser todo jogo. Então a gente tem um Vitória com a defesa ruim e o Bahia com o ataque Não, eu ruim. acho que o Vitória, então no Bavi vai ser um 0-0 feio, né? Vai ser um negócio horroroso. Eu acho que o Vitória tem uma proposta clara de jogo, já tem um esquema tático, tem dois bons volantes, se destacam há 2 anos, o William Correia e o William Farias não vem jogando bem de agora. Tem Chiesa, que tem o destaque, apesar de se destacar no rival, ele não teve um ano tão bom ano passado, mas a gente sabe da qualidade dele. E as contratações que o Vitória traz realmente pensando no decorrer do ano, para que a média do Vitória, a qualidade técnica do Vitória, não caia. Entendeu? O Vitória tem uma proposta, e aí eu acho que a proposta de jogo do Vitória é um contra-ataque bola parada muito forte. Porque Pisculite, Dátulo e Cleiton Xavier são excelentes jogadores para bola parada e para cadenciar o jogo. Para encerrar aqui, você falou... E aí você tem Paulinho, você tem David e Chiesa lá na frente com um contra-ataque muito veloz. A gente vai fazer uma comparação rápida aqui, mas eu quero aqui o Macambeira, que tá... Macambira, né? Macambira. Fala no microfone, JP. Macambira. Pronto, ele mesmo mandou uma mensagem aqui e pediu pra gente falar rapidamente sobre o caso do Vitor Ramos, né? Que o Inter voltou à tona esse caso do Vitor Ramos. O Inter entrou lá na Suíça, né? Foi para recorrer à FIFA, A Corte Arbitral do Esporte, para esse caso Vitor Ramos, né? Vamos ficar acompanhando e a gente vem com mais informações assim que esse fato andar, para a gente não ficar repetindo mais do mesmo aqui no caso do Vitor Ramos. Então vamos aguardar, mas vale ressaltar isso. Só dar uma que falando tem... sobre isso, que o Inter mandou para a Corte Arbitral, a Corte Arbitral já exigiu o esclarecimento do STJD e do Vitória. Então, teoricamente, vai ter julgamento na Corte Arbitral, enquanto que no STJD e no TJD nunca houve o julgamento. Sempre foram arquivados. Por isso a gente vai aguardar e provavelmente no nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, 22 horas, vamos estar aqui de novo, a gente provavelmente já vem com mais notícias sobre isso. Mas rapidamente aqui, porque já está chegando no horário, Rodrigo Ferreira, Bahia e Vitória, comparativo rapidamente. Bahia e Vitória. Comparativo Do jogo, e como é que tá hoje o começo, Bahia e Vitória? Praticamente o que o Paulo falou e que você reforçou. O Bahia com um ataque ruim, o Bahia não propõe o jogo, o Bahia precisa de um meio de campo de atacantes melhores e velozes. O Vitória tem isso, mas o sistema defensivo ainda é ruim. O melhor jogador do Vitória, David. no último jogo. Balu, Bahia e Vitória, comparativo. Eu acho que o Vitória tem facilidade em propor o jogo, sabe o que vai fazer, quando o juiz apita o jogo, ele sabe o que vai fazer para fazer o gol. Eu acho que o Bahia vai muito na torcida, naquela coisa da mística do Bahia. Acho que o Vitória está muito à frente do Bahia, certo? Mas o sistema defensivo do Bahia é incontestável. Talvez hoje esteja entre os 5 melhores do Brasil. Enquanto que o Vitória está se organizando ainda no ataque, mas eu acho que a torcida vai colher bons frutos sim. Pelo menos título de Nordeste é possível que o Vitória dispute, chegue na final. O Bahia não está pronto hoje, na minha forma de ver, para disputar uma Copa do Nordeste, por exemplo. Uma final de Copa do Nordeste, por exemplo. Melhor jogador do Vitória no último jogo? Rapaz, é difícil, porque ele está fazendo gol.
E o William Corrêa também jogou muito bem. Vai ficar Chiesa. Chiesa. Vamos com o JP. Essa bola tá roubando os meus. Que eu também ia botar no Chiesa, né? Você volta no Chiesa também? Chiesa, exatamente. E o comparativo Bahia e Vitória para esse começo de ano? Vitória é muito mais agradável de assistir ao jogo do Vitória. Realmente muito mais uma melhor organização tática. Embora tenha realmente o setor defensivo seja aquém do resto do time, né? Mas eu acho que o futebol do Vitória é um futebol mais inteligente. Chegando a bola para mim, eu vou dizer aqui, eu acho que eu vou criar até uma certa polêmica, mas entre o poderoso Vitória e o grandioso Bahia, eu acho que, ao meu ver, o Bahia desponta como grande favorito a ganhar o Campeonato Baiano. E vou dizer por quê. Porque o Vitória, a partir do momento que vai ter dificuldade de contar com todas essas contratações, o Bahia e Guto pode ajeitar o time e pode surpreender. Mas em nome, no papel, o Vitória apresenta sim melhores contratações. No último jogo, na minha opinião, não tem como escolher um jogador bom do Vitória, porque tivemos uma dupla de volantes que jogaram o fino da bola. E esses jogadores do Vitória, com certeza, vão dar bons frutos. Eu acho que foram as melhores peças que o Vitória tem hoje. Bom, está chegando o nosso horário, o programa Futebol Livre está acabando. Partindo para as mensagens finais, vou fazer a ordem inversa do que eu comecei. Rodrigo Ferreira, manda sua mensagem aí de final de programa. Agradeço a todos que acompanharam a gente pelas redes sociais, pela Rádio Web, agradecer a Emissora Brasil. Futebol Livre, fé em Deus, é o primeiro de muitos. E toda segunda-feira, 10 da noite, acompanhe a gente, tá bom? JP, venha com as considerações finais. Boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite a todos que estão acompanhando em casa, ou no celular, enfim, no computador. É um prazer, estaremos juntos a partir de hoje, dessa segunda, né? Eu reforço todas as Rodrigo. segundas. Tamo junto. O meu grande amigo desprovido de beleza facial, o comentarista Balu, venha com sua mensagem. Eu vim fantasiado porque o pessoal disse que vai ficar do seu lado, né? Eu queria agradecer muito a Emissora Brasil de estar viabilizando esse sonho da gente, né? Ao patrão ali que está o tempo todo, o cara deve estar com câimbra ali, de tanta plaquinha que ele está levantando. Ao pessoal da mesa, é muito bom, muito gostoso dividir a mesa com vocês. Você de casa, muito obrigado aí, são 23 horas praticamente, e você com a gente acompanhando. Muito feliz, muito satisfeito do primeiro programa, e vão ser muitos toda segunda-feira. Você já tem um encontro com a gente a partir das 22 horas. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Valeu, Balu. Bom, e assim encerramos por hoje o nosso programa Futebol Livre. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Você tem Futebol Livre no Facebook, Futebol Livre no Instagram, Futebol Livre no Twitter. E participe. Segunda-feira que vem, às 22 horas, estaremos aqui de novo pela Emissora Brasil. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Até segunda-feira que vem com mais notícia do Bahia e do Vitória. Valeu! Futebol Livre.